Aposentados do INSS apavorados. Vamos falar de um assunto que tem deixado muita gente de cabelo em pé e que eu vou explicar com maiores detalhes nesse vídeo para tentar acabar de vez com a dúvida de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, por favor, aproveitem essa oportunidade e já deixem aqui nos comentários desse canal para que eu possa produzir novos vídeos para ajudar. Para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou o Osias Júnior e trabalho há mais de 20 anos ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos. Veja bem, aqui nesse vídeo em questão nós vamos falar de um assunto que as pessoas estão preocupadíssimas, ainda mais com os atrasos que nós estamos tendo aqui nesse presente ano. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui e não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. O INSS vem desde 2017 realizando procedimentos denominados revisões pente fino, o qual realiza reavaliação daqueles segurados que são beneficiários do seguro, né, por incapacidade, comprovando-se para realizar a nova perícia, convocando-os, perdão, para a nova perícia, capaz de atestar a sua invalidez para a manutenção do seguro. Então, resumindo, para quem não sabe, mas antes disso, lá em 2009, pela primeira vez, pessoas que acreditavam que o benefício que recebiam, por exemplo, de auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez conquistado na justiça ou no INSS, que aquele benefício seria para sempre. Algumas pessoas recebiam o benefício do INSS, por exemplo, de auxílio-doença, e acreditavam que após 10 anos isso se transformaria em aposentadoria. Isso nunca foi verdade na realidade. O que acontece é que a falta de capacidade, a incompetência, a desorganização da Previdência Social, do INSS, fazia e ainda faz com que as pessoas continuem recebendo benefícios sem qualquer tipo de manutenção. Eu, pessoalmente, conheço pessoas que estão recebendo nesse momento benefícios por incapacidade e que deveriam ter passado por uma revisão nos últimos 2 anos. E essas pessoas, a partir, por exemplo, de uma determinada época, vão completar uma idade e vão ficar recebendo pelo resto da vida e às vezes até estão recuperadas. Falha do INSS. Não é culpa sua, não é culpa de ninguém e nem por isso nós temos que pagar isso. Tá? O que está acontecendo? Como eu disse para vocês, a primeira vez que eu vi isso foi em 2009, que as pessoas foram chamadas, mas um grande fluxo a partir de 2017. Marca bem aí, tá? Essas datas para você entender. O procedimento das revisões, elas continuaram ao longo de todo o ano de 2018 e devem, né, ou melhor, tiveram continuidade até 2019, visto que a orientação das revisões era para mais de 1 milhão de segurados. Acontece que nós tivemos um problema da pandemia, né? Enfim, e agora no atual governo isso voltou a ser feito a partir de 2024, tá? E essas revisões começaram no auxílio-doença e está acontecendo algo antes nunca visto, agora também cortando benefícios do BPC-Loas de pessoas por incapacidade, tá? Comprovadamente, eu acabei de receber aqui pessoas que recebiam por incapacidade por vários anos e que acabaram de perder o BPC, foi cessado agora nesse ano, depois do mês de agosto, tá? Setembro também teve, agora vamos ver os próximos meses. A questão aqui, a orientação inicial do INSS era que de convocados, de todos aqueles aposentados por invalidez com menos de 60 anos que não tivessem realizado perícia médica nos últimos 2 anos. Até agora, nós não tivemos essa grande chamada, esse chamado em massa. Estão evitando para haver o quê? Um acúmulo de pessoas indo para o INSS. Mas a questão é que estava previsto para outubro de 2025
o início das revisões nas aposentadorias por incapacidade permanente, as aposentadorias por invalidez. A convocação ela vem sendo realizada através de cartas encaminhadas aos segurados ou mensagens para que essas pessoas agendem através da internet ou do telefone 135, através do sistema digital, que seja uma perícia médica de revisão de benefícios. Então é importante aqui salientar que aqueles que são convocados, o agendamento da perícia é obrigatório e ele será feito aí, portanto, né, através de um comunicado do INSS para a realização de nova perícia. O não agendamento ou não comparecimento na perícia acarretará no imediato cancelamento de benefícios. Então o pente fino, ele está acontecendo, tá? Ele vai continuar acontecendo e agora ele é permanente, ele não vai acabar mais. Então, quando é a aposentadoria por invalidez, quando é o auxílio-doença, quando é o BPC-Loas? A partir de agora, não tem mais isso, tá? Não vão ser feitas convocações em massa para evitar filas no INSS. Assim, não fica feio para o governo, que não quer ficar feio, porque tem aí, né, reeleições no futuro, e as pessoas acabam não percebendo que estão perdendo os seus benefícios. Exatamente, elas acabam não percebendo que estão ali tendo a perda dos seus benefícios. Simplesmente isso. Como agora é feito aos poucos, não tem aquela correria, aquela sensação de que o governo estaria fazendo ali um pente fino em massa, faz com que as pessoas tenham essa questão ali, elas acreditam que não estão perdendo os seus benefícios. Mas acontece que eu estava vendo aqui no próprio previdencialista.com, que é um jornal jurídico, mais de 350 mil pessoas tiveram as aposentadorias cessadas em 2025. Tá? Entre janeiro e agosto de 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social cessou 352 mil aposentadorias em todo o país. Então vamos lá. De janeiro a agosto, o INSS cessou 352 mil aposentadorias em todo o país. O número faz parte de um total de quase 4 milhões de benefícios encerrados no período, tá? Somando um impacto de 7,2 bilhões de reais. Olha, vamos dar um detalhamento rápido aqui. Eu falei sobre isso. Então, junto às aposentadorias, mais de 691 milhões em valores cessados, ou seja, foi cortado, né, em média de 3 mil reais de salário por tempo de contribuição. Os dados são do painel estatístico da Previdência Social. A questão aqui é, olha, eles cortaram 195 mil aposentadorias por idade, 85 mil aposentadorias por tempo de contribuição, e até agora, para quem está falando aí que não tem pente fino no INSS, vai começar em outubro, quando que vai começar? De janeiro até agosto, mais de 70 mil pessoas já perderam a aposentadoria por invalidez. Então vamos lá. Aposentadoria por invalidez, números da Previdência Social que eu estou aqui vendo o relatório. 71.652 cessadas. São 127 milhões de economia, tá? Apesar de destacar aí para aposentadorias os benefícios temporários que lideram o volume, é claro, de cessão, por exemplo, são 2,6 milhões encerrados, um repasse de 5 bilhões de reais de auxílios doenças que foram cortados, porque agora não é mais como antigamente, eles cortam mesmo, tá? O que nós temos aí? O relatório relata, né, que os benefícios previdenciários e assistenciais do período, os assistenciais também foram cortados, então BPC-Loas. Tá? A questão aqui, os dados mostram que além da mortalidade e revisão administrativa, a retomada da atividade para o trabalho e a cessão automática tem permitido aí que o prazo, né, o término do prazo entre os principais motivos de encerramento, ou seja, auxílio-doença tem fim e pessoa que voltou a trabalhar tem o benefício cortado pelo INSS. Então, volto a repetir, para as pessoas que estão esperando um pente fino em massa, né, agora vão chamar a aposentadoria por invalidez, agora vão chamar o auxílio-doença, agora vão chamar o BPC-Loas, esquece isso e prepare a sua documentação para essa surpresa que pode acontecer a qualquer momento, tá? É importante
portanto, que você tenha em mãos relatórios médicos, exames e atestados, né, portanto, documentos capazes de demonstrar a sua condição de incapacidade laboral permanente inalterada, ou seja, demonstrar que você não tem condições de voltar ao mercado de trabalho de forma definitiva. Então, prepare-se. Em muitos casos, né, o perito médico do INSS, infelizmente, de forma errada, concede alta médica ao paciente, mesmo que ele ainda encontre-se em incapacidade para o trabalho. É assim, se a pessoa está recebendo há muito tempo, mesmo que a pessoa está sem condições, o médico do INSS vai cortar o benefício, tá? Naqueles cenários é possível recorrer à justiça para tentar restabelecer o benefício que foi tirado equivocadamente, ou seja, de forma errada. Então, para aquelas pessoas que não receberam a convocação ainda, o chamado do INSS para a revisão, né, ou que não tenham ciência da convocação realizada e ainda assim tiverem o seu benefício cancelado por ausência de comparecimento, de convocação, também podem recorrer da decisão de cancelamento ingressando com uma ação na Justiça contra o INSS. As ações na Justiça visam tanto voltar a pagar o benefício, ou seja, restabelecer o segurado indevidamente cancelado, como receber valores, né, que porventura o segurado tenha deixado de receber durante o período, desde que constatada na nova perícia a condição de invalidez para o segurado. Ou seja, o que nós temos aqui, para você que teve o seu auxílio doença cortado no pente fino, a sua aposentadoria por invalidez cortado no pente fino, o que nós temos aqui é o seguinte: você pode ir para a justiça e pedir o seu benefício de volta, mesmo que você voltou a trabalhar. Uma vez na justiça que você comprovar que ainda está sem condições, você volta a receber do INSS, mas desde que constatada em nova perícia médica a sua condição de invalidez. Olha, a Lei 3.457 dispõe que pessoas com mais de 60 anos, bem como pessoas com 55 anos, e 60 anos, que estejam beneficiadas pelo seguro aí, há 15 anos ou mais, de forma ininterrupta, estariam protegidos e não poderiam ser convocados para o processo chamado pente fino. Então, quem tem 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, teoricamente estaria livre, e quem tem 55 anos ou mais recebe há mais de 15 anos também. Isso porque prevalece o atendimento para as pessoas com mais de 60 anos ou aquelas com 55 anos, né, que tenham afastados mais de 15 anos, que estariam com grande dificuldade de estabelecer no mercado de trabalho, ainda como recuperação da sua capacidade. Ou seja, pessoas com idade avançada não estariam conseguindo voltar a trabalhar e ainda assim estariam incapacitadas. Outra, né, ressalva seriam as pessoas beneficiadas com auxílio de portadores de doenças irrecuperáveis em razão da sua condição médica permanente, que ficam fora da convocação. Então vamos lá. E aí entra a lei, tá? A nova lei que nós vimos aí, que beneficia as pessoas. Estamos falando da lei que foi aprovada, que também dispensa as pessoas de passarem pela perícia médica do INSS, a lei que teve a aprovação no ano de 2025. Todos nós sabemos que, apesar da lei, ainda assim as pessoas podem ser convocadas, mas, né, nós sabemos que isso ajuda muito quem tem doenças que são irreversíveis, doenças aí que são pelo resto de suas vidas, né, fazendo com que essas pessoas sejam dispensadas. Acontece que, como a lei é nova, pode ser que você seja convocado sim, tá? E aí você vai estar tendo a oportunidade de provar que tem uma doença irreversível, né, e não poderia estar sendo chamado. Mas atenção, se você foi chamado ou convocado, não deixe de comparecer ao INSS, mesmo que você esteja dispensado de comparecer à perícia médica. Ah, mas eu tenho uma doença crônica irreversível, uma doença grave. Não tem problema. Se foi chamado, compareça à perícia médica. Aí você vai estar provando que tem um problema de saúde, vai garantir o seu benefício, tá? E na dúvida, procure um advogado especialista da sua confiança para que possa ter as orientações necessárias. Entretanto, em razão do alto número de convocados e da doença, né, que você pode ter aí,
a desorganização do INSS, os segurados dentro do perfil de exceção da convocação que tiveram seus benefícios cortados podem reestabelecer o benefício ou até mesmo converter a aposentadoria por invalidez com direito ao adicional de 25% através de uma ação na justiça. Espero que você tenha chegado até aqui esse ponto do vídeo. Se chegou, comenta aí cheguei e já compartilha nas suas redes sociais para ajudar. Veja bem, se você é uma das pessoas dispensadas do pente fino do INSS pela nova lei que nós temos aqui de 2025, se você é uma das pessoas que tem aí 60 anos de idade, tá? Se você é uma das pessoas que tem 55 anos ou mais e recebe há mais de 15 anos o benefício do INSS e mais, se você é uma pessoa que se enquadra dentro da nova lei, a lei de número 15.157 de 2025, que dispensa da reavaliação médica os casos de incapacidade permanente irreversíveis ou irrecuperáveis, se você é portador do vírus da AIDS, né, o vírus HIV, e dentro desses casos, mesmo assim você foi chamado para o pente fino do INSS, faça. Se você teve seu benefício cortado, além de reaver o seu benefício através da justiça, com orientação de profissionais capacitados, você ainda pode ter acesso a um aumento no seu benefício de 25% a mais, comprovada a sua incapacidade. Então, muita atenção, tá, para essa questão. Além de voltar a receber, até mesmo pode se converter a sua aposentadoria por invalidez com um direito de adicional de 25% através da ação judicial. Não é necessário você fazer recurso administrativo. Os segurados lesados pelo pente fino podem entrar com demandas judiciais sem necessidade de exaurir os meios administrativos de revisão de decisão indevidamente tenham sido cessados com o benefício segurado. Ou seja, aqueles que se sentirem prejudicados pelo INSS podem estar indo direto para a justiça. É importante registrar que as chances de mudar a decisão do INSS por meio de uma ação da justiça são muito grandes, já que uma nova perícia será realizada por indicação da própria justiça, a oportunidade em que você, segurada do INSS, poderá demonstrar a sua condição de incapacidade para o perito médico escolhido pelo juiz, então, para o agente de perícia designado pelo próprio juiz da causa, isento de qualquer vínculo com as partes, ou seja, o perito médico ele não pode ter nenhum vínculo com a justiça e muito menos com o INSS. Ele é neutro, aumentando assim as suas chances de conseguir o seu benefício do INSS. Então o fantasma do pente fino ele veio para ficar, ele não é mais como antes, a partir de agora ele vai ser disfarçado para que você não fique apavorado e não vejam os problemas. Mas eu já vou trazer um alerta, tá, para aqueles que estão pedindo aí como não era para outubro o calendário, mudou tudo, tá? Mudou de uma tal forma que eu vou trazer os números que nós temos agora tá no mês de outubro, 71.652 aposentadorias por invalidez já foram cessadas, são 127 milhões de reais em economia em um pente fino velado, em que as pessoas não têm mais, porque antes tinha-se aquele alerta, né? Aquele apavoro, nossa, estão chamando pro pente fino, formavam-se filas, agora não, agora eles vão chamando aos pouquinhos, para você não desconfiar aí da mão, não ficar apavorado, e automaticamente as pessoas deixam de se prevenir, não buscam a documentação necessária e acabam caindo nessa armadilha. O pente fino está com uma cara nova, eu estou revelando para vocês que chegaram até aqui no vídeo. Então, mais uma vez, em 2025 até agora, nós estamos no mês de outubro, os números são atrasados como sempre, mais de 71 mil pessoas já passaram pelo pente fino e perderam a aposentadoria por invalidez, e você está esperando começar o pente fino que já começou faz tempo, só que dessa vez bem diferente do que era antes. Eles vão fazendo ali, misturando no meio do povo, e você nem desconfia, para você não ficar assustado, né, e ser pego de surpresa. Só que o canal Drone Diário acabou de orientar você para atualizar suas informações no INSS e também sua documentação médica. Se você está com a documentação atualizada, se você atualizou as suas informações no INSS e está passando pelo seu médico regularmente,
não tem problema nenhum. Pode vir INSS. Mas se mesmo assim você tiver o seu benefício cortado, a justiça vai estar aí para ajudar você. Só um último recado, cuidado com o advogado aí do YouTube, do Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook. Procura o advogado da sua cidade, ele vai orientar você direitinho da melhor maneira para você passar nesse pente fino e, se for o caso, ganhar na justiça de volta aquilo que o INSS tirou de você. Então, cuidado, tá? O pente fino tá com uma cara nova, agora não tem mais essa coisa de ser chamado todo mundo de uma só vez para não causar pânico, também não fazer aquelas filas. Então, agora ele é um pente fino disfarçado. E tem mais uma questão nesse pente fino, mas eu vou revelar para vocês só num próximo vídeo. Não é inscrito, não é inscrita, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se, ative o sininho das notificações, porque tem muita informação para eu revelar para vocês com exclusividade em primeira mão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo.